Olá, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy. E no passo a passo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse porta-bíblias Vilma. Olha que lindo, gente, em homenagem à minha amiga Vilma, lá do meu grupo VIP do WhatsApp. Beijo, Vilma! Vou ensinar a fazer o molde desse bolso maravilhoso, tá? Eu vou ter o molde em PDF completinho para baixar, tá? Aquele que tá com capa e tudo, ó, o meu já tá impresso e colado. Quem preferir, quem gosta de organizar assim tudo numa pasta, vai estar disponível aqui para baixar. Apenas eu cobro uma taxa simbólica, gente. Esse molde leva um dia inteiro para elaborar, então eu cobro assim uma taxa simbólica mesmo de R$10, tá? Tá lá no meu site para quem quiser. Quem não pode adquirir, quem não tem como baixar ou não tem como imprimir, não tem problema. Aqui na aula eu vou ensinar a fazer o molde do bolso e do espelho. O restante é só medidas que eu vou passar aqui na aula, tá bom? Então não se preocupe quem não pode adquirir o molde, eu vou continuar ensinando, tá, gente? Não se preocupe. Então deixa eu mostrar como é que ela é por dentro. Deixa eu mostrar que ela tem um bolsinho aqui atrás, como vocês viram, ó. Aqui para colocar carteira, cartão, celular, é um bolsinho bem espaçoso, aqueles bolsos que a gente sempre faz, né? Que cabe celular, tá? E abrindo aqui, ó, para começar tu não precisa nem abrir toda ela, se tu abrir assim só, como bolsa, ó, tu já visualiza tudo aqui organizadinho, como tu quer, né? Como tu organizou, não precisa abrir toda ela. Agora, se tu tiver numa mesa e quiser abrir toda ela para ficar mais à vontade, tu abre, ó, ela é uma case, tá? Ó, aqui vai a tua Bíblia, ou teu Evangelho, ou teu livro de estudo, depende da tua religião, né? Mas vai lá pro teu culto, pra tua missa, pra tua reunião, vamos dizer assim, pra tua palestra também, pros teus estudos, e tá tudo organizadinho aqui. Cabe Bíblia maior, a minha é pequena, a minha mede 20 por 14 por 4, tá? Mas cabe maior, ó, cabe Bíblia aí até de 25 centímetros, até mais talvez. Aí eu fiz compartimentos aqui, ó, fiz um bolsinho maiorzinho aqui, para alguma anotação, algum bilhete, algum folderzinho que tu recebe na entrada, né? O inário, algum complemento, né, que tu queira levar. Aqui um marcadorzinho de página, coloquei aqui também. Daí deixei um outro bolso um pouco menor para colocar o óculos, né? Óculos de leitura. E aqui um espaço para caneta. Deixei mais 2 espaços aqui embaixo também para caneta, lápis ou marcador de texto. Esse aqui com elástico, tá? Ele fica ali fixo, né? E fica organizadinha a nossa case. Como eu falei, quem quiser pode abrir só em cima como bolsa. Tá? Com essa alcinha aqui, bem legal, que tu pode levar na mão, assim de mão, ou se não, no braço também. Quem quiser levar mais alguma coisa, também cabe, ó, gente, eu vou botar minha agenda aqui, por exemplo, ó. Cabe também uma agenda, ó. Pode colocar e cabe outra coisa também, né, uma carteira maior, se não cabe aqui no bolsinho, bota aqui dentro. É uma case super espaçosa e linda, gente. Tenho certeza que vai fazer sucesso no teu ateliê. É uma peça que está sendo muito solicitada, né? Pelas nossas clientes, porta-bíblia. Então, essa aqui tem esse diferencial e tem esse bolsinho ainda aqui, ó, que serve para colocar alguma coisinha também, né? Não é só enfeite, olha, é um bolso. Quero aproveitar também e falar para vocês que todos esses materiais aqui vocês encontram lá na minha loja virtual, www.lucianaguterres.com, tá bom? Tem bastante novidade por lá e segue ainda a promoção do frete. Quem não sabe, nas compras acima de R$150, tu digita o cupom FRETEBOM, tudo junto, e ganha um desconto de R$25 aí no frete. Então, super valendo, né, gente? Promoção por tempo indeterminado. Tá bom? Então, chega de papo, chega de enrolação, vamos lá para o passo a passo. Então, já vai deixando o like. Não esqueça de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrita, de ativar o sininho aí das notificações, para ficar sempre por dentro das novidades, e compartilha aí nos seus grupos, com as suas amigas, tá bom? Vamos lá, então? Bom, gente, o molde dos espelhos nada mais é do que uma folha A4, tá? Ou seja, mede 30 de largura por 21 de altura. O que tu vai fazer? Tu só vai arredondar os cantinhos, tá?
Aí tu arredonda com algum objeto aí de mais ou menos 8 centímetros de diâmetro, ó, que dá bem certinho ali. Ou quem tiver aquela reguinha de cantos, usa essa aqui do raio de 4 centímetros. Essa partezinha menor aqui do raio de 4 centímetros, tá? Esse é o molde dos espelhos, muito simples. Agora, o molde do bolso borboleta, esse aqui, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra chegar nesse molde aqui. Primeira coisa, um retângulo de 30, que é a largura dos espelhos, né? Por 17,5 de altura, tá? Ó, 30 por 17, tu vai dobrar ele ao meio. Vai medir de cima pra baixo 7 centímetros, eu já até fiz uma pré-marcaçãozinha ali, ó. Faz uma marcação ali nos 7 centímetros. Vai dobrar de novo, dobrou de novo aqui. Só pra vocês entenderem, dobrou aqui e vai dobrar de novo no meio, tá? Bem no meio. Agora, nessa dobra, vai fazer uma marcação de 4 centímetros de cima pra baixo. Faz a marcação ali, 4 centímetros. Tá? 7 e 4. Vamos dobrar aqui ao meio de novo. Aí, nós vamos usar um objeto redondo de 15 centímetros de diâmetro. Mais ou menos 15, não precisa ser exatamente, tá? Então, procura um pires, um prato, uma tampinha, alguma coisa na tua casa que tenha essa medida aí. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar o primeiro ponto com esse. E agora, nós vamos ligar o segundo ponto ali, dos 4 centímetros, com a quina, com a parte de cima ali, do cantinho, né? E vamos recortar. Ó, daí já temos o nosso bolso borboleta, tá bom? Bem simples de fazer. E o restante que eu vou passar pra vocês é só medidas, né? Mas quem preferir baixar o molde em PDF e imprimir, sai tudo já na medida certinho, só colar as partes indicadas, né? Já vamos ter os moldes de todas as partes do nosso porta-bíblia. Então, vamos lá pros materiais. Bom, para a parte dos espelhos, vai cortar exatamente o tamanho do molde, não precisa deixar margem de costura, já tá tudo calculado, tá? O molde, então, é aquele de 30 por 21 e arredonda os cantinhos, conforme eu mostrei agora no começo, né? Aqui eu vou usar jeans na parte de fora, então, é 2 vezes no tecido de fora, 2 vezes no estruturador e 2 vezes no tecido de forro. Pro de fora, eu tô usando esse jeans, pro estruturador, manta R2, já estruturei, já fiz um quilting, ondinha aqui pra adiantar o nosso trabalho, tá? E de forro, tô usando esse tricoline aqui, estampa digital. Pro nosso bolso borboleta, conforme tá escrito aqui, o molde que eu ensinei também agora no comecinho, tá? Tu vai cortar uma vez no tecido de fora, uma vez no estruturador e uma vez no de forro. Eu vou usar o mesmo tecido, tanto de fora como de forro, vou usar esse mesmo tecido aqui, que é o nosso tricoline, né? Já estruturei também aqui na manta e já fiz um quilting, tá? Gente, conforme tá ali no molde, também quero falar pra vocês que quando cortar o forro, corta ele 2 centímetros a mais em toda a volta. Ó, pode ver que ele tá maior aqui em toda a volta, tá? A parte do forro, que depois fica melhor, daí a gente recorta depois o excesso. Pro fole, é só essa coisinha pequenininha aqui, que vai no fundo, né, da nossa bolsinha. Tu vai cortar na medida de 18 por 6, tá? Uma vez no tecido de fora, uma vez no estruturador, uma vez no tecido de forro. 18 por 6 é o nosso fole. Canal do zíper, é essa tripona aqui, grandona, ó, que mede 78 de comprimento por 3 de largura, tá? Esse é o canal do zíper. 78 por 3. Tu vai cortar 2 vezes no tecido de fora, 2 vezes no estruturador e 2 vezes no tecido de forro. Para fazer o bolso embutido, na medida de 30 por 21, ou seja, uma folha A4 para fazer o nosso bolsinho embutido, aquele que vai atrás, tá? Uma vez só no tecido. Para fazer os bolsos de tela, na medida de 30 de largura por 15 de altura, 2 vezes na tela, tá? Quem preferir pode fazer com plástico cristal, pode fazer também com o próprio tecido, tá bom? Vamos precisar também de 2 alças. Aqui eu já fiz um trabalhadinho nela, ó, eu costurei aqui, ó, bem na beiradinha, tá? Pra ela ficar assim, mais confortável de pegar, né? Então, o que que eu fiz? Eu apenas medi aqui do comecinho pra dentro, medi 6 centímetros dos 2 lados e comecei a costurar a partir desses 6 centímetros, terminei aqui nos outros 6. Só isso, tá?
E é opcional também, quem quiser pode deixar a alça normal, né? Aí, vamos precisar também de zíper, aqui, ó, um na medida de 84 centímetros, que é o principal, e o outro na medida de 26 centímetros, que é o zíper do bolsinho embutido de trás. Vamos precisar também de viés para fazer os acabamentos. E de miudeza, aqui nós vamos precisar, ó, de 2 pedacinhos de elástico, qualquer elástico que tu tiver aí, na medida de 6 centímetros, pra gente fazer aquele porta-caneta ou porta-lápis que vai embaixo. E 3 cursores. Eu vou usar esses Max cursores aqui, que eu acho lindos, dourado. E a minha etiqueta, da BV Etiquetas, vou usar essa com dourado também para combinar. Fiz uma basezinha em montana para ela, para destacar mais. E se eu lembrar, né, gente, que eu nunca lembro de colocar a minha etiqueta de cetim, aquela que tem o telefone, o Insta, né, para colocar na parte de dentro. Vou ver se eu lembro hoje, tá bom? Então, de material é isso aqui, vamos lá pro passo a passo. Ah, gente, quem for adquirir os moldes, eu vou deixar no final dessa aula, eu gravei um videozinho ensinando a como montar os moldes, para quem tem alguma dúvida ainda, tá? Um videozinho bem rapidinho que eu vou mostrar ali no final só, para quem desejar assistir como que monta os moldes, tá bom? Vamos lá então. Bom, vamos começar então pela cereja do bolo, que eu sei que vocês estão curiosas, né, para fazer esse bolso aqui, borboleta. Então, nós vamos colocar aqui direito com direito. E vamos costurar somente nessa parte de cima aqui, tá? De uma pontinha até a outra. A costura tem que ser bem perfeitinho, pra ficar o arredondado certinho, tá? Então, faz bem devagarinho. Aqui a gente pode usar um ponto 2,5, que é pra ele ficar bem fechadinho. Aqui nós vamos dar pique, aqui, ó, nesses biquinhos aqui pra dentro, ó, vai bem próximo ali da linha, com cuidado pra não cortar a linha. E o restante a gente vai cortar o excesso tanto do forro como aqui, ó. Vamos cortar deixando um pouquinho menos de meio centímetro da costura, tá, gente? Cortar bem rente mesmo a costura. Pra não ficar muito grosso lá pra dentro. Agora, a gente vai virar. Aí, com o dedo aqui, tu abre bem aqui essas partes arredondadas, ó. Aí, agora aqui, quem preferir, pode no ferro passar isso aqui pra assentar bem. Ou, se não, estica bem assim, ó. E aqui, antes de rebater, nós vamos primeiro passar uma costurinha aqui, esticando bem o forro, ó, pra fora. Sempre pra fora, tá? Que é pra aqui ficar tudo retinho na margem da costura mesmo, tá bom? Aí, depois que fez isso, esticou bem o forro, daí sim a gente rebate com um ponto bem parelhinho. Agora, aqui, pra rebater, pra fazer esse pesponto, nós vamos colocar um ponto 3,5. É um pouquinho mais largo daí. Agora, a gente corta esse excesso. Por isso que a gente deixa um pouquinho maior, que é pra ter uma base pra ir puxando, né? Olha como fica lindo. Agora, quem for pregar a etiqueta no bolso, já prega agora, antes de colocar no espelho, né? Eu vou pregar no espelho, então eu vou pregar depois. Então, aqui a gente alinha. Pode sobrar um pouquinho, né? Aí, depois a gente refila. O importante é alinhar aqui o meio, né? Ó, alinha bem aqui na parte de baixo. E vamos passar uma costurinha bem na beiradinha, prendendo no espelho. Então, aqui é legal colocar uns clips pra não sair do lugar, né? Pra não dar aquela escorregadinha na hora de costurar. Aqui, ó. Se ficar esses biquinhos sobrando aqui, não faz assim, ó. Pro bolso não ficar aberto, assim, com essa aparência, tá? Deixa eles bem assentadinho aqui com o espelho, depois a gente refila o que tiver sobrando. Não faz isso aqui pra ele não ficar abertão, né?
Pronto, agora eu vou pregar minha etiqueta bem aqui no centro. Pronto, então eu dei um piquezinho em cima e embaixo para marcar o meio, para pregar ela bem centralizada. Agora eu vou aproveitar esse pique aqui e vou marcar 5 centímetros para cada lado, que é onde eu vou colocar a minha alça. 5 centímetros para cada lado do pique e faz uma marcaçãozinha. Então, a alça, ela tem que ficar assim, eu vou deitar ela e pregar assim, ó, direito com direito. Vou pregar a partir da marcação, ó, da marcação que eu fiz pra fora. Marcação pra fora. Faz uma costurinha bem reforçadinha. A alça precisa estar rente com o tecido, tá? Porque depois a gente vai pregar o folha aqui, né? Então, agora nós vamos selar ela com isqueiro pra ela não desfiar. E eu vou passar uma colinha instantânea, truquezinho que eu aprendi com a minha amiga Tuca. Truquezinho que eu aprendi e que vou levar pra vida toda agora, né? Ó, essa colinha instantânea a gente passa só na borda da alça, tá? Isso aqui é pra evitar que a trama da alça se desfaça, que ela desfie. Ela vai travar as traminhas e pode colocar peso que não vai ceder, não vai se abrir. Vou deixar secar um pouquinho. Olha como já tá ficando linda. Bom, agora vamos trabalhar a parte de trás, enquanto seca ali. Na parte de trás, a gente vai fazer aquele bolso embutido, né? 30 por 21. Vamos fazer uma marcação aqui pelo lado do avesso. Vou usar uma caneta que apaga, pode usar um giz também, tá? Ou um lápis. Ó, vai marcar de cima pra baixo 3 centímetros. E das laterais, 2 centímetros, tá? De cada lado. Então, aqui, ó, 2 centímetros aqui de uma lateral, até 2 centímetros da outra lateral, faz um risco retinho. Aí, tu vai descer 1,5 centímetros. E vai fazer outro risco paralelo a esse que tu acabou de fazer. Vai fechar aqui, fazendo um risquinho nas laterais, formando um retângulo. Não sei se dá pra ver aí. Mas a gente fez um retângulo aqui. A gente riscou um retângulo. Aí, agora, nós vamos posicionar, então, no espelho. Então, aqui, primeiro nós vamos dobrar o espelho. E vamos fazer um piquezinho em cima e embaixo, bem no meio. Fiz um piquezinho no bolso também. Agora, a gente vai alinhar pique com pique. E aqui tu pode descer 1 centímetro mais ou menos ali da base, tá? Alinhei pique com pique e desci 1 centímetro. Ele precisa estar retinho assim. E nós vamos passar uma costurinha exatamente em cima desse retângulo que a gente riscou. Então, vamos colocar aqui uns clips para esse forro não sair do lugar. O meu clips não vai alcançar, eu vou colocar alfinete. Feita essa costura, nós vamos cortar aqui no meio. Então, eu vou dobrar aqui só pra dar um piquezinho pra poder entrar com a tesoura. Vou dar um piquezinho aqui, ó, bem no meio ali das duas costuras. Ó, fiz um buraquinho, agora eu consigo entrar com a tesoura. E aí, bem no meio, eu vou lá até quase o final, chegando assim, ó, 1 centímetro do final ali, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar na diagonal, mirando ali o cantinho, né, a quina da costura, vai ter bem próximo da costura, com cuidado para não cortar a linha. Para um lado e para o outro, ó. Vai ficar assim, ó, com esse biquinho aqui, tá? Agora, a gente faz a mesma coisa lá do outro lado. Aí, a gente vai fazer um bolso com moldura do próprio tecido do forro, tá? Uma dica que eu aprendi também com a minha amiga Tuca. Então, aqui, pra isso, nós vamos cortar esse excesso aqui.
tanto do biquinho como das laterais. Pode cortar deixando ali, ó, um pouco menos de meio centímetro a partir da costura. Eu vou cortar aqui e já mostro. Deixei um espacinho aqui no meio somente para os dentinhos do zíper. Ó, tá vendo ali a costura? Deixei aquela margenzinha ali de um pouco menos de meio centímetro, tá bom? Agora eu vou jogar, então, o meu bolso lá pra trás. E aí, aqui, em vez de esticar a costura pra cima, que nem a gente sempre fez, assim, pra não aparecer o bolso, é o contrário, a gente quer que apareça. Então, nós não vamos esticar nada, nós só vamos posicionar ele aqui em cima. Ó, só posicionar aqui, ele já vai ficar assim, pelo lado de fora, tá? Só tem que ficar retinho dos dois lados pra ficar igual, né? Então, aqui eu vou estabilizar com uma fita crepe mesmo. Pode usar alfinete também. Ou passar com ferro, né? Aqui dos ladinhos vai ficar um pouquinho dobradinho ali. Aqui, tá? Mas é assim mesmo, deixa dobradinho ali. Depois, quando a gente costura, ele vai ficar escondidinho, né? Ó, daí pelo lado de fora, aqui tá certinho. E aí, essa outra parte, conforme eu vou costurando, eu vou dando uma puxadinha aqui, ó, pra ele ficar do mesmo tamanho, né? Então, por isso que é legal fazer o tecido do bolso com o mesmo tecido do forro, um tecido, né, que vai contrastar aqui pra ficar essa moldurinha aqui, tá? Então, agora nós vamos encaixar o nosso zíper aqui. Eu vou colocar aqui o meu cursor. Aí, aqui vamos prestar atenção na posição do zíper, tá? Eu quero que ele abra da esquerda pra direita, então, ele tem que ser colocado da direita pra esquerda, ao contrário, né? Então, ele tá nessa posição certinha aqui. Então, nós vamos encaixar, ó, os dentinhos aqui. Pode deixar o zíper aqui pelo lado de fora mesmo, o cursor, desculpa. Depois, a gente coloca ele lá pra dentro, pra ele não ficar incomodando aqui na costura. Nós vamos alinhar bem o dentinho aqui com essa parte vazada. Aqui eu vou colocar mais uma fita pra segurar o meu zíper. E aqui do outro lado também. Então, aqui dá uma pequena esticadinha, não esticar o zíper, tá, gente? Só fazer ele ficar reto, ó, tirar essa ondulação que o zíper tem, né? Centralizou ali. Vou passar uma fita aqui também. Ó, daí aqui ficou bem centralizadinho os dentinhos, o zíper esticadinho, né, certinho. Eu vou rebater, então, bem aqui próximo da costura que junta a moldura, o tecido da moldura com o tecido do espelho, tá? Faz bem bonitinho. Quando chegar aqui no cantinho, a gente dá um retrocesso. Então, nós vamos começar, ó, aqui tá o cursor, né? Nós vamos começar pelo lado que tá o cursor colocadinho ali. Pode começar aqui, ó, uns 3 centímetros adiante. Chegando aqui próximo, onde começou, levanta o calcador, deixa a agulha enfiada e nós vamos passar o cursor agora. Então, pode tirar essa fita que a gente usou para prender o zíper, né? E nós vamos levar o cursor pra cá, pra fora, ó. Deixa lá pro outro lado pra ele não incomodar. Vamos seguir nossa costura. Passando aqui também, dá um retrocesso pra gente travar o zíper, né? E termina aqui onde a gente começou. Olha como fica essa moldura. Fica só os dentinhos mesmo ali aparecendo e a moldura destacando aqui. Fica show, né, gente? Bom, agora nós vamos fechar, então, o nosso bolso. Então, vamos tirar essas fitas. Aqui a gente vai trazer pra cima. Vamos encostar pontinha com pontinha ali do bolso, né? Pique com pique aqui no meio. Vamos fechar nas laterais e em cima. Então, a gente faz isso aqui pelo lado da frente, que a gente vai dobrando e vai costurando. Ó, dobra o de cima e costura o de baixo. Na parte de cima, a costura pode ser bem rente ao zíper, tá? Agora, a gente
gente pode cortar esse excesso aqui de zíper. E vamos selar com o isqueiro para ele não desfiar. A parte de trás é só isso, vamos pregar as alças então, mede 5 centímetros para cada lado do pique e vamos pregar a alça que nem a gente fez na parte da frente. Agora nós vamos trabalhar o forro, a parte de dentro então dos nossos espelhos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é passar um viés aqui em cima das telas, tá? Só na parte de cima de cada tela. E eu lembrei, vou pregar a minha etiqueta, que milagre, é a primeira vez eu acho que eu lembro de pregar a minha etiqueta, que eu mandei fazer e quase não uso porque eu esqueço. Ó, gente, então eu vou usar aqui viés de boneon, mas tu pode usar o de algodão, tá? Só vai dobrar no meio aqui, bem simples, né? E encaixar a tela aqui dentro do viés. Agora, eu vou aplicar, então, nos forros. Então, aqui, ó, nós vamos colocar aqui na parte direita, né? A linha bem aqui embaixo, que nas laterais, depois a gente corta esse excesso aqui dos biquinhos, tá? Esse aqui eu vou deixar para ser o bolso da Bíblia, inteirão, sem divisória. Eu vou selar aqui, ó, nos ladinhos o meu viés, que é de boneon, né? Pra não desfiar. Agora, esse outro nós vamos fazer, a princípio, a mesma coisa. Vamos pregar em toda a volta e depois a gente vai fazer as divisórias. Bom, então nós vamos dobrar aqui no meio, ó. Vinca bem, dá um piquezinho em cima e embaixo. Nós vamos fazer uma costurinha daqui até aqui, bem no meio, pra dividir os dois bolsos, tá? Retrocesso bem reforçadinho aqui, tá, gente? Um dos lados a gente vai deixar grandinho assim, e o outro nós vamos fazer outra divisória que vai ficar o maiorzinho para o óculos e o outro para uma outra caneta, um lápis, um marcador. Então, aqui, ó, eu fiz a olho, mas eu já vou dizer para vocês a medida da margem. Pode deixar 3,5 centímetros da margem para dentro, que é a partir daqui que a gente vai fazer o risquinho. Então, quem quiser pode até riscar com a caneta que apaga, né, ou com o giz, ou se não, vai a olho mesmo. Eu vou no olho aqui, ó. Ficamos, então, aqui caneta, óculos e panfletinho, documento, marcador de página, o que desejar, né, inário. Bom, agora nós vamos juntar, então, com as partes. Então, essa parte de trás aqui, eu vou colocar esses porta-trecos aqui. Ó, vamos somente juntar avesso com avesso. Cuida para não deixar os bolsos de ponta cabeça, eles têm que ficar para cima, né? Passa uma costurinha em toda a volta. E o outro a mesma coisa, essa parte que vai a Bíblia, que é mais grossinha, então, a Bíblia, né? A gente deixa para colocar na frente. Avesso com avesso, costurinha em toda a volta. Então, nós vamos clipar isso aqui tudo para não sair do lugar, alfinetar.
excessos. Os espelhos estão prontinhos. Agora vamos trabalhar o canal do zíper, né? Ah, aqui no forro do folho nós vamos já aproveitar e pregar os elásticos pra gente não esquecer. Então aqui, ó, vamos dobrar aqui no meio. E vamos marcar da ponta pro meio 4 centímetros, tá? Que é onde a gente vai pregar o elástico, ó. Da ponta pra dentro, 4 centímetros, marca dos dois ladinhos. E vamos costurar, então, bem na beiradinha, com um travetezinho, só pra prender esses elásticos aqui nas beiradinhas, tá? Aí, agora, bem no meinho, nós vamos fazer outro travetezinho pra dividir os elásticos. Pronto, vamos reservar e agora vamos pro canal do zíper. Bom, então o canal do zíper, que é esse compridão aqui, né? Vamos pegar um deles, então, a parte de fora. Vamos colocar direito do zíper, que é o lado dos dentinhos, né? Direito com direito. Deixa sobrar um pouquinho de zíper pra cada lado, pra gente colocar os cursores depois. Ó, tá? Vai sobrar bastante até de cada lado. Vamos manter o zíper bem certinho aqui na margem do tecido. Não precisa esticar o zíper quando é folha, tá, gente? Apenas deixar ele sem as ondulações, ó. Deixar ele retinho. Agora, a gente vai pegar uma das partes do forro. O forro, lembra que eu falei que eu cortei 1 centímetro a mais em toda a volta, depois a gente refila, fica melhor de trabalhar. Vamos colocar direito do forro na parte de trás aqui do zíper. Vamos fazer uma costurinha exatamente em cima de onde a gente acabou de fazer, tá? Então, a gente faz isso aqui pelo outro lado, ó, que a gente tá enxergando onde que foi a costura. E aí, bate bem em cima. Agora, nós vamos virar os tecidos para um lado, o zíper para o outro. Mantém o forrinho bem esticadinho e vamos rebater. Ó, daí aqui é a mesma coisa. Vai esticando o forrinho aqui por essa sobra que ficou de forro, né? Vai esticando e vai rebatendo. Pronto. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez desse lado de cá do zíper, nós vamos fazer com o lado de lá do zíper com as outras duas partes. Agora, nós vamos medir a largura aqui do canal do zíper com o fole, pra ver se tá da mesma largura. Se tiver, o que tiver maior, a gente refila, né? Porque pode dar uma diferença conforme a margem aqui de costura do zíper. Ó, o meu canal do zíper tá dando meio centímetro de diferença, tá? Então, eu vou tirar do canal do zíper esse meio centímetro de diferença. Só que eu não posso tirar só de um lado pra não ficar torto. Eu vou tirar um pouquinho de cada lado aqui do canal do zíper, tá? Então, antes disso, eu vou colocar os cursores já. Vou aproveitar e ajeitar. Tá vendo aqui que ficou um pouquinho desencontrado, ó, um lado com o outro? Vou aproveitar, vou destacar aqui, ó. Só vou abrir meu zíper. E agora, colocando o cursor, eu ajeito certinho. Eu vou colocar um cursor de cada lado. Deixar aqui no meio os cursores. Agora, eu vou passar uma costurinha em toda a volta pra estabilizar a parte de cima com o forro. Então, lembro de fazer a costura um pouquinho pra dentro, porque eu vou refilar o meu canal do zíper. Aqui em cima dos dentinhos, a gente dá um retrocesso, né? Pra travar os nossos zíper. Então,
Vou selar aqui o meu zíper. E agora a gente vai começar a juntar com o fole. Então, nós vamos colocar aqui, ó, direito do tecido de fora com o direito do tecido de fora. E direito do forro com direito do forro, assim, fazendo esse sanduichinho com zíper no meio. Mas eu vou pregar separadamente, que é pra não enrugar o meu forro. Agora sim, direito do forro com direito do forro. Vou passar uma costurinha exatamente em cima de onde eu acabei de passar. Ó, vira os tecidos para um lado do fole e o canal do zíper para o outro. E vamos rebater. Deixa bem esticadinho aqui os tecidos e rebate. Agora, eu vou vir com a outra ponta aqui do meu canal do zíper e vou colocar com essa outra ponta aqui do fole, ó, direito com direito. Também prega separado. Aí, agora aqui, eu tenho que pregar essa ponta aqui do forro do fole aqui com essa outra ponta, né? Porque é direito do forro com direito do forro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou torcer assim, ó, e vou pregar assim, tá vendo? Tá torcidinho ali, ó. Porque eu preciso colocar direito com direito do forro. Vou costurar em cima de onde eu acabei de fazer. Agora, abrindo assim, ele vai pro lugar. E rebate aqui também. Vou rebater aqui, então, também, e já vou aproveitar e passar uma costurinha de cada lado do fólio pra prender no forro. Pronto. Agora, a gente vai achar os meios, então. Então, nós vamos juntar aqui, ó, costura com costura. Vamos dar um piquezinho aqui, no fundo, e aqui, bem no meio do canal do zíper. E dos dois lados, tá? Então, a gente deu o piquezinho em cima e embaixo. Agora, a gente vai fazer nas laterais. Então, nós vamos unir aqui os piques. E vamos dar pique aqui dos outros lados. E agora, nós vamos começar a juntar com os espelhos. Vamos começar aqui pela parte da frente, ó. E vamos unir os piques. Então, nos espelhos, a gente já tinha dado pique em cima e embaixo. Agora, a gente vai dar aqui nas laterais também pra marcar o meio das laterais. Então, a gente dobra aqui, une pique com pique, e dá um piquezinho aqui dos lados. Deixar a alça pra dentro e vamos colocar aqui, ó, direito com direito, assim, tá? Direito com direito, pique com pique, parte de cima com parte de cima, parte de baixo com parte de baixo, então, muito cuidado nessa hora. Então, nós vamos clipar primeiro onde a gente deu os piques, que é pra já deixar no lugar, né? Ó, centralizamos, então, pique com pique. Agora, a gente vai distribuir mais clipes aqui em toda a volta, que dá bem certinho, tá? E vamos passar uma costura em toda a volta aqui com uma margem de um pouco mais de meio centímetro. Agora, a gente vai aplicar o viés, então.
Então, aqui como eu tô usando o viés de Boneon, eu vou dar uma seladinha aqui nele no começo. Vamos começar aqui por baixo, bem no meinho, tá? Ó, então, muito simples, é só dobrar o Boneon no meio, que ele já tem aquela marcaçãozinha ali, né? E encaixar o material dentro do viés. Aí, aqui pode manter o viés esticadinho, principalmente aqui nas curvas. Chegando aqui onde começou, deixo passar ali uns 2 centímetros, corto o meu viés. Vou dar uma seladinha também. Vou dobrar pra dentro pra dar o acabamento. E finalizo a costura. Prontinho. Agora, a gente vai repetir tudo igual com a outra parte. Aí, vamos cuidar, então, né? Pra não deixar nada de ponta cabeça, deixar tudo certinho. Ah, primeiro nós vamos dar os piquezinhos, né? Então, a gente já deu o piquezinho em cima e embaixo aqui também. Vamos dar os piquezinhos nas laterais. E tá prontinha, gente, tá prontinha a nossa case porta-bíblia. Agora a gente vai virar pro lado certo. Vocês viram que agora nessa segunda parte eu trabalhei com o zíper aberto, fica melhor, tá? Ó, e aqui a gente vai abrir bem essas costuras aqui no viés. Ó, faz aquela massagenzinha aqui pra abrir bem, né? E olha que lindona que ficou nossa case. Olha que linda, gente. Vamos colocar as coisinhas nela, então? Bom, então vamos organizar nossa maletinha para ir para missa, para o culto, na reunião, né? Conforme a religião de cada uma aí, né? Pro encontro. Então, aqui esse lado grande a gente vai colocar a nossa Bíblia. Ou o livro de estudo, ou o evangelho, né? Tudo conforme a religião de cada um. Ó, gente, aqui, ó, a minha Bíblia mede 20 por 14 e aqui de profundidade ela tem 4 centímetros, tá? Só que, ó, sobra espaço, então dá para Bíblias maiores também. Mesmo sendo pequena, eu aconselho a fazer grandinho assim, porque tu consegue carregar mais coisinhas, né? Fica mais espaçosa, não fica tão apertada, fica mais fácil de tirar a Bíblia aqui também, né? Não fica apertada. Aí aqui no outro bolso, nesse maiorzinho, a gente coloca aqui algum panfletinho que recebe na entrada, algum rabisco, alguma coisa, né? Um clips também, marcador de página, para marcar lá a Bíblia. Aqui nesse outro bolsinho médio, pode levar o teu óculos de leitura. E aqui uma canetinha, né? Se quiser fazer alguma anotação, ó. E aqui ficou mais 2 espaços ainda, ó, para um marcador de texto. E para um lápis. Também, se quiser levar uma borrachinha, alguma outra coisa, bota nesse bolso neutro aqui, né? Ó, fica tudo bem acomodadinho. Cabe mais alguma outra coisa, se quiser levar um outro livro junto, cabe aqui porque sobrou espaço, tá? Bem espaçosa. Aí agora aqui tu pode levar coisas tuas, né? Celular, uma carteira, um cartão. Olha que linda! E aí, o que vocês acharam? Coloquem aí nos comentários.
Tá bom, gente? Então era isso a nossa aulinha de hoje que eu queria passar para vocês, o nosso porta-bíblia, que também pode ser usado como porta-agenda, porta-livros, livros de estudo, livros de leitura, né? O que tu quiser, tu pode usar como um organizador. Desse mesmo jeito, tu pode fazer maior para colocar notebook, tá bom? Ou para ir para a faculdade também, tu pode fazer uma pasta universitária. Eu até vou sugerir uma próxima aula fazer uma maior, então, para notebook, para livros, para ir para a universidade, para a escola, enfim, para trabalho também, fazer uma pasta mais executiva. Então, quem topa uma aulinha dessas, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer essa aulinha, tá bom? Então, era isso. Vou deixar vocês agora com o videozinho que eu gravei da montagem dos moldes aí, para quem tem dificuldade, né, na montagem dos moldes, para vocês entenderem como que eu faço. É um vídeo bem rapidinho que eu vou deixar agora aqui para vocês, ok? Muito obrigada a todas. Se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários que eu respondo, tá bom? Beijos e até a próxima! Bom, gente, então eu tô aqui com os moldes impressos. Eu imprimi em papel mais grossinho, aquele de 180 gramas, tá? E aí aqui, ó, cada parte do molde tem as instruções ali, quantas vezes tem que imprimir, onde que cola, né? Então aqui, ó, a parte do espelho, que é a parte principal, imprimir 2 vezes e colar no tracejado, que é aqui. Eu não vou imprimir 2 vezes, eu coloco assim que fica mais fácil da pessoa entender. Claro, quem quiser imprimir 2 vezes não tem problema. Mas o que que eu faço? Eu pego uma outra folha, ó, deixo junto aqui e vou cortar as 2 juntas. Aí a gente corta bem em cima onde tá o traço. Pronto, então eu já tenho aqui, ó, em 2 vezes, eu vou colar, então, já vou ter o molde do espelho. Aí, pra colar, é só encostar aqui, ó, um com o outro e colar com uma fita. Já temos o molde dos espelhos, tá? Aí, aqui, ó, pra vocês conferirem se tá certinho ao imprimir, né, tem a medida ali da altura, que é 21 centímetros, e a medida aqui dessa parte, que é 15, colada com outra parte, vai ficar o total de 30 centímetros, tá? Ó, espelho 30 por 21 é a medida total dele. E aqui as instruções, o que que precisa cortar de cada molde, ok? Então, esse é do espelho. Agora, a parte do bolso, daquele bolso borboleta. Mesma coisa, vamos pegar uma outra folha e vamos cortar as 2 partes juntas, então. Colar no tracejado, então, e espelhado, né? Já temos o molde, então, do bolso borboleta. Ó, pode ver que ele encaixa bem certinho aqui, ó, com a parte do espelho, né? Aqui o fole não precisa colar, é só recortar. Folha desse tamanho mesmo. O canal do zíper, a medida total dele é de 78 centímetros, ele é bem grande. Então, eu dividi em 4 partes, nós vamos recortar essas 4 partes e colar aqui, ó, semicírculo, conforme tá ali, ó, colar as 4 partes unindo os semicírculos, que é esse semicírculo, cola com o outro e assim por diante, tá? Ó, o canal do zíper é tudo isso aqui, 78 por 3. Agora, aqui o bolso embutido também tem o tracejado, imprimir 2 vezes, no caso, eu vou recortar 2 vezes aqui, ó. Bolso embutido é esse molde aqui. E agora, os bolsos de tela também, cortar 2 vezes. E aqui eu tô com os meus moldes tudo certinho, tudo cortadinho. O restante do material que precisa vai sempre na capa do molde, o restante do material, né, zíper, ferragem, essas coisas, vai tudo sempre na capa aqui logo abaixo da foto.
E eu organizo desse jeito. Cada vez que eu preciso pegar um molde, tá tudo aqui na pasta. Tem a foto na frente, né? E os moldes montadinhos, eu deixo junto. Ó, deixo tudo juntinho aqui com a capa. Que fica bem mais fácil de localizar e fica tudo organizadinho e não amassa. O que não cabe, eu dobro delicadamente, sem amassar. Olha que maravilha que fica, então, tudo organizadinho. Então, é assim que eu organizo, tá, gente? Então, quem quiser adquirir os moldes para fazer a coleção, deixar tudo organizado certinho, como eu já falei para vocês, tem lá no meu site. Tô deixando eles todos com valor simbólico de R$10 cada molde, que é para todo mundo conseguir adquirir, né? E como eu já expliquei também, quem não pode adquirir, quem não tem como imprimir também, eu sempre ensino a fazer o molde em aula, para quem prefere fazer o seu próprio molde, tá bom? Então, é isso.